Vamos falar então do Cuca, anunciado pelo Atlético Mineiro, aí substituindo, né, o Gabriel Milito, que estava no comando da equipe, e agora são 2 temporadas. Não, a 4ª passagem, né, dele pelo Galo. 61 Quarta, já anos. perdi as contas já. Quarta passagem? Meu Deus. 4ª, exatamente. E vai ficar mais 2 temporadas. E aí, o que você achou? Você achou um bom nome ou ele tá ultrapassado? É boa a discussão. Eu acho que o problema do Cuca não é ele estar ultrapassado, Domi. Para mim, o problema do Cuca é ele não ser um cara confiável. É, a última passagem do Cuca pelo futebol, no Atlético Paranaense esse ano, acabou no rebaixamento do Atlético Paranaense. Ah, mas ele não era mais o técnico, justamente esse é o ponto, né? O Cuca, a gente tem que lembrar que entrou numa espécie de. Ele virou uma figura é, proibida no futebol brasileiro quando foi desenterrada a história, ainda bem, né, do que aconteceu com ele lá na Suíça em 1987, né? Não só a acusação, Desenterrada, né? Não tinha mas sido enterrada. A história estava não, lá. sim, mas ela foi uma história que não estava mais. Ela deixou de estar no noticiário a partir do momento que ele deixou de ser jogador de futebol, né? Pouca gente se lembrava dela, da existência dela. Eu mesmo não lembrava da existência dela. Eu tinha 8 anos na época, e quando voltou a lembrança de ele ter sido julgado tá me fugindo a palavra, né? Julgado culpado, né? Ele não foi simplesmente acusado, ele foi julgado e acusado e julgado culpado, né? Teve sentença, inclusive, por estupro de menor lá na Suíça. E essa é uma história que sumiu, né, do noticiário. Na época foi tratada na nossa sociedade machista como se fossem heróis os rapazes do Grêmio, injustificadamente presos num país como a Suíça, né, um país selvagem e medieval como a Suíça e tal. Acabaram voltando para o Brasil, isso lá nos anos 80. Muita gente que está ouvindo a gente não era sequer nascido nessa época, e isso foi desaparecendo, né? Desapareceu completamente do noticiário. Voltou com força, nesses novos nossos tempos, ainda bem, e isso fez com que os clubes fugissem da figura do Cuca, né? Ou alguns, não todos, né? Mas que não quisessem mais estar atrelados ao Cuca, e boa parte de algumas torcidas também. O Cuca foi lá, isso ficou muito vivo e muito grande no noticiário na passagem dele, na tentativa do Corinthians em contratá-lo. Durou um jogo, 2 jogos, e acabou saindo o Cuca. Não houve clima, né? É o que disseram à época para que o Cuca continuasse. E o Cuca passou a travar lá uma batalha dele de tribunais, com advogados, lá na justiça, para limpar o nome dele. Ele conseguiu, né, a anulação da sentença. Não necessariamente ele conseguiu provar a inocência dele. E vai ficar, eu acho que para sempre, o dito pelo não dito. Agora, de alguma forma, o Cuca ele consegue dizer, olha, já não sou mais réu por estupro. E aí o Atlético Paranaense vai e é o primeiro clube a ter coragem de contratá-lo. E o Cuca deixa o Atlético na mão. Larga o Atlético na mão, alega lá uma discussão com o vestiário, um desentendimento com os próprios jogadores, começa bem a passagem dele pelo Atlético Paranaense e sai fora, larga o barco ficou à deriva por bastante tempo, até que foi acabar no rebaixamento do Atlético Paranaense. Então, sem entrar muito na história da pessoa do Cuca, no caso de 1987, mas entrando no Cuca técnico nos últimos anos do futebol brasileiro, Domi, me parece um sujeito que desperta pouquíssima confiança. Porque o que você vai esperar do Cuca? Você não sabe se o Cuca vai dar a louca nele, ele vai sair fora, se ele vai fazer um belo trabalho, se o vestiário vai detestar, se o vestiário vai amar. Não dá para saber o que vai acontecer com o Cuca. Então me parece um tiro super no escuro do Atlético Mineiro, ainda que ele tenha sido técnico do último título do Galo em 2021. É isso, né? Eu concordo com você. Eu acho que não é uma pessoa confiável para o clube. Eu acho que quando ele assumiu a responsabilidade sobre esse ato, esse crime, quando ele pediu desculpa, ele amenizou um pouco as coisas com a torcida. Obviamente não apagou o passado, né? A gente sabe que a história dessa menina sofreu esse abuso
nunca vai mudar, mas eu acho que ele conseguiu apaziguar um pouco as coisas e aí teve essa chance, como você falou. Agora vamos ver, né? A gente tem números dele aqui no Galo que são números bons se considerar dos técnicos no Brasil, 62,4% de aproveitamento. 244 jogos, 134 vitórias, 55 empates e 55 derrotas. Mas é isso, que Cuca que vem aí? É o Cuca que vai ficar, vai trazer um título de Libertadores ou não? O que vocês acham? Estamos aqui E o acompanhando a Galo enquete, mas perdeu o Paulinho, né? Não é qualquer coisa, perdeu um jogador importantíssimo aí, né? Porque o Galo tem bastante jogador de nome, mas bom mesmo, o Hulk e Paulinho, né? E o Paulinho foi embora. boa. Vou avisar a nossa equipe aqui que eu tô sem o